Fala galera das internet, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guma e fazia tempo que eu não fazia uma intro tão completa. Hoje nós vamos falar sobre lands, terrenos. Ele vive em Floripa e odeia editar. Guma noob, logo quadrado. Mas ele adora café e o Jace. Guma noob, logo quadrado. Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legacy. Guma noob, logo quadrado. Por favor, Bob Esponja, não me processe. Guma noob, logo quadrado. Hoje nós vamos falar sobre terrenos. E eu vou falar sobre o meu... Eu não queria fazer de novo um top 5, mas vai ser um top 5 das lands que eu acho que deveriam ser comuns. Eu pesquisei todas as lands do Magic que são incomuns. Todas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Todas as lands incomuns do Magic eu pesquisei. Eu não cheguei a ver as raras. De repente tem alguma rara que seja ruim o suficiente ou possível para botar no Pauper, mas eu não pesquisei. Isso fica talvez para um próximo vídeo, beleza? Mas eu tava pesquisando as incomuns e muitas lands delas poderiam ser comuns e elas agregariam muito ao Pauper. Então eu vou falar delas, esse é o nosso top 5 aqui. Mas antes eu vou só dar um adendo aqui rapidinho. Muita gente vai comentar pra botar, devia ter colocado as Destroy Lands e não sei o que. Eu cheguei a pesquisar as Destroy Lands, eu vou até falar um pouco sobre elas agora, deixa eu achar aqui. Eu gostei de duas delas. Ghost Quarter e Tectonic Edge a gente não vai, né, nem sonho, nem quero na verdade no Pauper, porque elas são muito fortes. Elas são bem bonitinhas lá no Modern, onde elas merecem ficar, né? Porque no Legacy a gente tem o Wasteland, que é bem melhor, se bem que tem versões que usam Ghost Quarter, né? Tectonic eu acho que não, mas por incrível que pareça, o Wasteland ela é incomum. Pra vocês verem o nível, né? Mas a Wasteland não, imagina a Wasteland no Pauper, não, né? Também, né? Não brinquem com coisa séria, né? Aqui a gente tá querendo falar coisa... Aqui a gente quer dar informação, aqui a gente quer dar informação séria, beleza? E a informação é o seguinte, eu achei duas lands bem legais, que são a Encroaching Wastes e a Field of Ruin. Essa Field of Ruin ela é da nova edição de Ixalan, na real eu vou ver agora Rivals of Ixalan, mas ela é bem nova, é de Ixalan. Eu vou falar primeiro da Encroaching Wastes. Encroaching Wastes é uma land que entra em pé, ela adiciona uma incolor e ela paga 4 vida, destrói a land, sacrifica ela, né? Destrói a land não básica. Parece legal, assim, vocês podem acabar falando sobre, daí agora dá pra acabar com a ameaça do Tron, não sei o que, não sei porque que a galera tanto pega no pé de land, destrói land pra acabar com o Tron, sabe? Só que vocês vão acabar muito mais com os outros decks, como o B, algum BG ou até o BW, Pestilência. Essas lands atrapalham mais esses decks, eu acho, do que o próprio Tron. O Tron consegue dar um jeito. E as lands do Tron entram todas em pé, e ele consegue jogar com Prophetic Prism e um monte de coisa. Eu acho que o foco de acabar com o Tron não é um deck tão injusto, só pra gente começar aqui o vídeo explicando. Eu não gosto de jogar com o Tron, eu já tentei jogar de Tron, eu realmente não consigo jogar, não jogo bem com ele. Mas é um deck que eu odeio jogar contra, mas eu vejo ele, sabe, um mal necessário. É legal ter um deck que é control, que às vezes ele perde pra ele mesmo. É sério, às vezes ele perde pra ele mesmo. E ele não é um deck tão forte, ele é vulnerável contra o deck agro, sabe, contra Burn ele sofre pra caramba. Contra Delver também ele é bem fraco. Contra Stomp, meu Deus, cara, ele é muito frágil. Contra vários decks. E a galera fica meio, meu Deus, tem que acabar com o Tron. Tem que acabar a justiça, tem que acabar com o Tron, tem que acabar a justiça, tem que acabar com o Tron. Calma, galera, não é assim também. O land ali, ele não vai... Sabe, que deck que vai usar esse Encroaching Wastes? Um deck control, como o B. E o B já se ferra muito pra encaixar uma land e colocar um LD desse pra destruir só um Tron ou um Mirror, sabe? Eu acho que não vai ser isso que vai acabar com o Tron. Galera, o Tron existe e sempre vai existir, aceitem. Durma com isso, durma. Aceita, só aceita. Beleza? Tron sempre vai existir. A não ser que eles, surge uma carta, eles banam uma carta, ou talvez acabem banindo o Tron. Mas ele nunca vai ser um deck opressor, sabe? Vocês sabem, o formato tá muito bem. E o formato, os decks mais opressores, na minha opinião, são o Stomp e o Affinity. Se você vai fazer um deck, tem que segurar o Stomp, ou ser mais rápido que o Stomp, e tem que ganhar do Affinity. Tem outros decks que são bons, o Auras, e o Elfos agora tá aparecendo melhor, talvez... Se ele tiver muito opressor, as cartas vão se banindo naturalmente, galera, relaxa. Mas o Tron não é uma ameaça, ok? Só queria dar esse toque aqui. O Tron não é uma ameaça. Então, as Destroy Lands,
Deixa eu falar da outra aqui também. Tem o Field of Ruin. Essa aqui eu achei mais interessante, que adiciona um incolor, entra em pé, e paga 2, você sacrifica ele, você destrói um terreno não básico, todas elas destroem um terreno não básico, né? Nenhuma é uma strip mine, então nada é tão absurdo. Mesmo a... Não, na verdade o Ghost Quarter destrói, só que... Né? Ghost Quarter a gente deixa lá no Modern, que é o lugar que ele merece. Ou no Legacy também. Essa aqui tu paga 2 e sacrifica ele, destrói terreno não básico. Cada jogador busca um land básico e bota em pé. Ok, essa aqui é legal. Só que o problema é que você vai destruir uma dual land do cara, uma... Dual não. Uma bounce land do deck control. Isso aí não... Por isso que eu tô falando, as destroy lands eu acho que não são legais pro formato, principalmente por causa das bounce lands. Não é nem por causa do Tron. Elas não vão acabar com o Tron. E elas vão ferrar muito as bounce lands, que são lands que eu acho que essenciais pro Pauper. Então, meio que acabar com as bounce lands no formato acho que é pior. Aí o pessoal vai parar de usar bounce land e vai ficar... Tudo bem, pode ser uma coisa assim, beleza, aí o cara então começa a montar um deck sem bounce land. Só que eu acho que daí isso vai ferrar um pouco mais. Os controls que já se ferram muito o control no formato, vai se ferrar mais ainda. Então eu acho que não é legal. Porque o formato, na minha opinião, tá muito agro e muito combo. Quer dizer, combo nem tanto, né? O Affinity eu falei uma vez que era combo, mas ele é um agro com uma sinergia e tem um combinho lá dentro. Mas eu acho que o formato tá muito rápido o formato. E os mid-ranges estão meio sufocados e... Então eu acho que essas Destroy Lands não seriam legais para o Pauper. Essa é a minha opinião. Talvez alguma coisa possa fazer mudar de ideia. Por enquanto, eu não acho que os Destroy Lands seriam úteis, né, pro formato. Então eles não estão dentro do meu top 5 por causa disso. Eu até pensei por causa do Tron, mas depois eu falei, que Tron, sabe? Acreditem, eu gostaria muito que tivesse uns terrenos que nem Tectonic, não o Tectonic, mas que nem Tectonic no formato. Ia ser legal, ia ter aquela interação. Só que a gente não tem cartas tão overpowered, a gente não tem main lands pra esses Destroy Lands serem uma coisa tão interessante pro formato, certo? Então vamos agora, e os decks que eu digo que são mais opressores seriam o Affinity e o Stomp. O Affinity usa as lands, mas ele já cuspiu a mão inteira, então destruir os terrenos dele, pagando todo esse custo aí, não vai fazer diferença. E o Stomp, tu não vai conseguir destruir nenhuma das lands. Então tu vai ferrar já os decks que já são mais frágeis, certo? O Tron, queira ou não, ele mesmo sendo forte, e você quebra um land. Cara, ele consegue achar outro, ele consegue jogar com isso, sabe? Tu vai ter gastado 5 manas, e se você destruir uma land dele pra ferrar ele já tá num ponto que ele já perdeu o jogo de qualquer maneira, então não vai fazer diferença. E o outro tu busca um land básico, então eu acho que não é por aí que eu usaria. Mas se fosse para adicionar essas LDs, eu acho que essas duas aí seriam no máximo as que eu usaria, certo? Mas não acho que seriam o essencial. Outra land que eu achei legal de ver, só que eu não coloquei, quase entrou no meu top 5, foram as Charge Lands. Eu não lembro se é esse exatamente o nome, mas as Charge Lands de Time Spiral. São lands que elas adicionam uma incolor, e você paga uma incolor, ou uma genérica, e vira elas e você bota um marcador de carga nelas. Charge de carga, né? Bota uma carga nelas. E você pode fazer isso toda vez que for necessário, né? Todo turno, o cara não fez nada, bota o marcador. Não fez nada, bota mais um marcador. Aí você pode tirar um tanto de marcadores dele. Tu paga um e remove. Tu não precisa nem virar eles. Você paga um e remove o tanto de X de marcadores, você adiciona X na combinação das cores amigas que você quiser. Eu achei eles assim, um pouco até fortes. Seriam legais para decks mais controls, seriam bem legais. Eu acho que seriam lands bem úteis para os decks controls. Mas eu achei elas ainda um pouco fortes, mas elas quase entraram no meu top 5, beleza? Então vamos falar agora aqui do top 5 de lands que fariam o Pauper um formato muito mais diversificado e mais legal, na minha opinião, certo? Eu não acho que o formato precise dessas lands. Na real, do número 1 e número 2, eu acho que sim, o formato precisa. Mas o top 5 ali é só para dizer as 5 lands que seriam legais no formato, ok? Então vamos lá. Número 5 seriam as Tainted Lands. O que é Tainted? A tradução seria contaminado, que seriam lands que adicionam, todas elas adicionam uma incolor, estou aí botando aí na tela para vocês, todas elas adicionam uma incolor, só que se você controla um pântano, elas adicionam, ao invés de uma incolor, elas adicionam preta e a cor adjacente dela, certo? Então se a Tainted Wood, que é a verde, né, digamos assim, a verde, adiciona preto, uma mana preta, ou uma mana verde, então seria uma dual se você tiver um pântano. Olha que irada essa land.
Uma dual que você não pode buscar com fetch, né? Mas é uma dual, foda pro Pauper. E por que só tem 4? Porque, né, só tem 4 cores além do preto, né? Imagina não, adiciona preta ou preta se tiver um pântano, né? Então, né, só pra... É um ciclo que não é um... É um semiciclo. Mas não tem das outras cores, ela só tem do preto. Eu queria muito que tivesse, talvez, das outras cores. Não sei se isso ia se perder demais, ter o ciclo do... Porque eu queria além de branca e azul. Eu queria muito que tivesse um UW legal no Pauper. E uma branca e uma azul. Nesse estilo aqui, uma branca e uma azul seria ótimo. Pra gente poder ter lentes que entrem em pé, adiciona branca e azul de uma maneira bem bacana, certo? Queria fazer um W Blade ou um W Control, só que eu já falei Control no Pauper W não tem, porque a gente não tem cólera branca. A gente tem até uma pseudo cólera preta, que é o Evincar Justice, e o Electric, que é do vermelho, mas branco a gente tem Holy Light, que eu já falei, não é uma coisa não é tão boa pra um deck mais Control e tal. Ainda mais que esse deck usaria bastante criaturas azuis, então tu acabaria matando as próprias azuis com Holy Light. Mas essa aqui... Outra coisa interessante sobre essas lentes, elas ajudam bastante a cor preta. E, na minha opinião, o formato do Pauper está muito forte nas cores azul, principalmente o azul, né? Azul é a cor mais forte do Pauper. Depois a vermelha. Vermelha é muito forte, pois... Né? Azul porque a gente tem as cartas mais fortes, Draw, Anula, as criaturas muito fortes. O vermelho a gente tem as respostas com o vermelho muito fáceis, e os Burns, Electric, Raio... E a gente também tem o verde, que é o formato muito mais agressivo, com o deck do Stomp, como por exemplo eu já falei, e o Auras, né, também, e o Elfos. Então a gente tem essas 3 cores aqui, cara, estão dominando o Pauper totalmente. O preto ainda está mais ou menos ali, ainda tem o B, tem o BG, tem o BW. O branco está bem fraco no formato, né, o branco está até bem mais, infelizmente está mais fraco ali. Mas o preto, eu acho que com essas Tainted Lands aqui, a gente melhoraria um pouco o lado da cor preta no Pauper. Então eu acho que daria uma balanceada. Claro, o branco ainda ficaria como pior, mas o preto daria uma melhorada. E a gente teria como melhorar aqui, ó, com a Tainted Field, que é a preta e branca. A gente melhoraria um pouco o BW Pestilência. Também dá pra melhorar o B, que é um deck que eu gosto bastante, então tudo bem, sou suspeito a falar, mas... Com essa land aqui, a Tainted Isle, a gente conseguiria melhorar o B, o Rakdos também ficaria legal, o BG Torture ali, ou daria pra fazer alguns decks tipo Jund, Abzan, porque a gente pode com o Pântano já adicionar as 2 cores, certo? Abzan aqui ó, com as 2, mais uns Pântanos, a gente consegue fazer várias combinações legais. Eu acho que essa land aqui seria uma agregaria legal ao formato. E não seria tão opressor, já que preto não é a cor mais, sabe? Não é a cor mais absurda do formato. Se fosse você controla uma ilha, adiciona azul e tal cor, daí sim, tudo bem, o azul já é forte, e daí talvez, na minha opinião, seria um erro adicionar essas lentes. Mas essas lentes aqui são umas lentes que eu comecei a jogar, eu gostei da cor preta, e então eu lembrei delas, elas são de flagelo, acho que é essa edição. E elas seriam umas lentes bem legais, elas entram em pé e elas adicionam 2 cores. Seriam as duais bem interessantes para o formato. Você teria que fazer o equilíbrio ali, tantos pântanos, porque se você tiver floresta e ele, você só vai adicionar uma verde e uma incolor. Então às vezes pode acabar se ferrando, sabe? Elas meio que... eu acho que não ia... Eu acho que ia ser legal ver decks construídos com a base desse terreno, certo? Aí em quarto lugar... eu até ia falar que eu ia fazer o top 5 de lands ia ser 5 ciclos, mas na verdade vão ser 4 ciclos mais essa land. Essa aqui é a Mouth of Runum. É um terreno nevado, olha só, então ela ajuda o Scred se você usar num deck um controlzinho com Scred. E ela entra em pé. Mas todas essas lands, na verdade, quase todas que eu estou sugerindo, elas têm uma função de melhorar a tua base de mana ou até mesmo a estratégia do seu deck, certo? E quase todas entram em pé. Essa aqui adiciona uma incolor, ela é nevada, então, mas mesmo assim ela já ajuda o Scred, ela é incolor. E ela tem a habilidade de pagar 5 mana, sendo uma delas nevada, então tu precisa de land nevada para fazer a habilidade dela. Você sacrifica ele e vira. Você vira e sacrifica o Mouth of Runum, pagando 5 mana, sendo uma da neve. Você dá 4 de dano na criatura alvo. Olha só que legal, para um deck control com base de Scred, um OR ou até mesmo um Mono Red, controlzinho ali. Seria uma land muito bacana. Ela não é absurda, você tem que pagar 5 manas para destruir esse land para dar 4 de dano. Mas seria uma maneira legal para decks ter um pouco mais de emoção, já que, como eu falei, eu acho que o formato é muito rápido.
Então ela seria uma land bem bacana, além de ser levada a ajudar o Scred. E eu acho que ela aqui parece a base Echo do Star Wars, tá ligado? Ali vai entrar Millennium Falcon, tá ligado? Mas essa land aqui eu lembro que quando ela jogava no T2 era pra matar Teferi. Porque o Teferi era um bicho do capeta, né? Porque se ele ficar na mesa você não joga mais. Mas aqui no Pauper ela tem vários alvos bem bacanas. Spy Golem, os bichos do Affinity, ou até mesmo algum bicho que tá pumpado no Stomp. 4 de dano pagando 5, ela é bem pesado. É um land legal pra você poder utilizar em algum deck control. Daqueles no-go que eu falei lá. E ela adiciona incolor, então ela não vai beneficiar ninguém. Ela só é uma land nevada que eu acho que seria legal, que seria um Destroy Land um pouco melhor que o Quicksand. Se bem que o Quicksand você só precisa virar ele, mas ela mata pelo menos alguma das criaturas que voam, né? Já que o Quicksand não mata. Então essa seria o meu quarto lugar aqui de lands que o Pauper poderia precisar, né? É uma land removal. E falando em lands legais, eu também pensei em terceiro lugar nas mainlands. Mainlands é uma coisa que sempre quando eu jogo no Pauper eu fico, sabe? Porque às vezes quando tu tá jogando outros formatos, né, Legacy, Modern, e às vezes tu tá ali, vou bater com o meu land aqui, com a minha fábrica de Mishra, meu Mutavault. Só que calma, galera, eu não tô pensando nessas cartas, né? Mutavault e fábrica de Mishra são absurdos, Treetop Village e Fairy Conclave também, né? Imagina o Stomp com Treetop Village. Um 3/3 atropelar, e o Fairy Conclave, que é uma 2/1 com voar fada, ainda mais fada, né, pra ajudar ainda mais os Scratch Delver, que vocês também se apavoram quando ouvem Scratch Delver, né, mas não pensei nessas lands, até pensei, mas só porque as outras três são mais ou menos, né, a branca vira uma 1/5 vigilância, a preta é 1/1 que paga uma preta regenera, e a vermelha é 2/1 iniciativa, nada demais, mas ok, mas a Treetop e a Fairy Conclave são muito absurdas, então a minha ideia aqui é se for entrar algum ciclo, tem que ser o ciclo inteiro, certo? Não vou. Uma das lands que eu pensei bastante foi uma land bem antiga, a Stalking Stones. Ela é uma land que entra em pé, adiciona uma incolor, e você paga 6 manas e ela se transforma numa 3/3 até o final do turno. Olha só, 3/3, não é nada absurdo, tem que pagar 6 manas. Sim, essa aqui seria uma land que talvez se o cara for utilizar, tem que botar no Tron. Tudo vai no Tron, né? Todas as cartas do universo jogam no Tron. Mas essa aqui sim, eu vejo ela jogando se fosse jogar numa mainland no Tron. Ou talvez num hard control, mas teria que ter muita mana para poder fazer um 3/3 no control, acho que não vale tanto a pena. Mas eu acho que ela seria legal, seria uma mainland possível, ela não é absurda, 6 manas para transformar numa 3/3, né? Mas pelo menos em algum deck controlzinho ali, ela tá ali na mesa, você consegue, sobre Floodday, pelo menos eu tenho um 3/3 batendo aqui, certo? Também pensei nessa outra aqui, a Dread Statuary. Dread Statuary, ela entra em pé, se eu não me incolor, que nem a outra. Só que paga 4 e ela vira uma 4/2. Essa aqui eu pensei um pouco mais, eu não sei se seria tão possível e tão legal, porque realmente essa aqui num Tron da vida, ela ficaria meio forte demais, o cara consegue pagar 4 manas facilmente, né? Tu vira uma mina de Urza e uma Power Plant, e tu já consegue ativar a Dread e um 4/2. Só que ela é 4/2, /2 qualquer coisa mata, né? Mas de repente a galera ficaria meio apavorada porque isso aí no Tron. Mas o de 6 manas por uma 3/3 eu acho que seria legal. Essa aqui talvez ainda seja incomum mesmo. Mas essa aqui eu acho que seria legal pro formato, com certeza, junto com a que paga 6 manas, junto com a Stalking Stones. Então seriam essas duas lands, a Stalking Stones e essas Wetkick Cavern. A Wetkick Cavern ela entra em pé, adiciona incolor. Quase todas as lands aqui elas entram em pé e adicionam incolor, vocês já perceberam? Então eu não tô falando de uma land absurda. A gente tá falando de lands aqui normais que poderiam ser comuns e que adicionariam ao formato de uma maneira bem bacana. A Wetkick Cavern ela faz o seguinte, ela tem Morph. Além de adicionar uma incolor só, ela tem Morph. Ou seja, se você ela estiver na sua mão, tu pode pegar 3, botar ela virada pra baixo, em modo de defesa, não, brincadeira. Botar ela virada pra baixo, e ela era uma 2/2. Se alguém tentar raio nele, você pode, né, não precisa nem falar em resposta, porque o Morph acontece instantaneamente, né, o Morph não vai pra pilha. Você pode pagar 2 e virar ele pra cima, então ele vira uma land. Raio nele não vai afetar, porque ele é land, né, raio não mata land. Daí ele volta a virar land e você não perde seu terreno. Então, por que eu tô falando? Essa aqui seria uma main land possível mesmo, sabe? Porque, por exemplo, tô floodado aqui no deck, baixa ela como bicho, certo? No início do jogo, baixa ela como uma incolor. Aí se você tiver um deck que usa Bounce Land, você pode fazer a Bounce Land, voltar ela pra mão. Aí com ela na mão você baixa por uma 2/2, por 3 manas. Olha só que legal. Então você ganha um bicho. Ela é quase a ideia da Cycle Lands, né? Você baixa no início porque tu tá precisando de land, depois tu cicla, mas esse aqui você vira um bicho. 2/2.
e que paga 2, ela ganha um Hexproof ali, só que ela deixa de ser bicho, claro. Mas essa aqui seria uma mainland bem legal. Eu pensei nessa aqui, né, eu tava pensando nas mainlands e eu cheguei a verificar, então, como eu falei, todas as incomuns lands. E essa aqui é uma que eu acho bem viável e bem tranquila. Não seria absurdo, meu Deus, no 3 manas 2/2, o formato está quebrado. Não, cara, seria uma land bem bacana, eu acho que o formato só ganharia com essa aquisição. Então vamos aqui no segundo lugar. E o segundo lugar e o primeiro lugar, como eu falei, são sim lands que realmente... Peraí. E o primeiro e o segundo lugar, como eu falei, são sim lands que eu vejo muito viáveis no formato e que não iriam fazer mal nenhum, não iriam deixar o formato absurdo, e não são cartas realmente absurdas e não iam destabilizar nem tipo, o formato agora, alguma quer botar Fat Land Dual e Choque. Não, eu não quero isso no Pauper, a gente não precisa disso, a gente consegue jogar com uma base monocolorida ou com land artefato e Bounce Land, a gente consegue. Já joguei muito com só Terramorphic e 2 Basic Lands por muito tempo. Então dá pra jogar só com isso. Só que eu acho que seria legal se a gente adicionasse, sim, as Triple Lands. Essas lands aqui que vieram em Alara e que depois voltaram em Khans. Sim, essas lands aqui são muito fodas e elas jogaram bastante na época que elas foram T2 porque elas são muito boas. Elas ajudam decks triple cores, né, a jogar sem... ter que ter uma base tão gananciosa de mana, sabe? Sem ter que... eu não vou jogar com 3 cores, eu vou jogar só com 2 porque eu não consigo mais fazer esse splash. Dá pra jogar de Jeskai, dá pra jogar de Jund, dá pra jogar de várias guildas de 3 cores com essas lands de uma maneira muito bacana. E eu acho que elas não são tão absurdas. A gente sabe que se quiser jogar de 2 cores só, ou até mesmo se quiser jogar de 3 cores, dá pra botar várias lands de Khans que ganham as Life Lands. Só que com essas aqui é uma aquisição que você consegue jogar muito mais naturalmente e sem ter que precisar, como eu falei, uma base de mana gananciosa. Elas não são caras, se elas fossem reprintadas ia ser mais barato ainda. Elas só jogam, acho que no Commander, mas eu acho que elas iriam fazer realmente... Essas eu acredito muito que fariam uma aquisição legal pro Pauper. Não, acho que, como eu falei, eu acho que se elas viessem como comuns ninguém ia falar, meu Deus, o formato agora eu vou fazer 5 colors good stuff. Não vai, elas entram virada, meu Deus. Não é Fat Dual Xamã. Não é um formato pra isso. É um formato que ou às vezes é Floresta, Kyrion Ranger. Esse aí é o nosso Mana Fat Xamã, tá ligado? Kyrion Ranger. Então essas lands aqui vão ajudar bastante pra decks triple cores. Como o Jeskai, eu sempre quis que tivesse também um Jeskai legal. Jund, eu quero fazer um Jund bacana. Eu quero fazer todas as combinações do Pauper possível, porque eu gosto bastante de todas as combinações. E eu acho que isso seria legal para o formato, beleza? Então esse é o segundo lugar. Deixem aí, né, eu vou, antes de falar o primeiro lugar, depois comentem aí embaixo o que vocês estão achando deste vídeo, quais lands você acham que faltou aqui. Né? Eu pesquisei todas as lands incomuns e realmente eu vi muita coisa, mas muita coisa era muito forte. Então vamos ao primeiro lugar. O primeiro lugar, sim, esse aqui eu realmente quero muito que essa aqui fosse comum. Queria muito. Além de... Eu fiz esse vídeo porque eu estava pensando muito no Ash Barrens. Ash Barrens é uma carta que eu queria que fosse reprintada muito, porque é uma land que é muito boa, né? A Wizards lançou em Commander e deixou a gente com esse gostinho dessa land que é muito forte. A gente pode ciclar, viabiliza bastante o Brainstorm. Então essa land eu queria que fosse reprintada. Mas, já que não podem lançar Ash Barrens, por que eles não lançam isso? Eu estou mostrando aqui essa carta. Ela foi relançada. Elas são de miragem. Eu não estou botando a imagem de miragem porque eu estou usando essa aqui que é a edição que no Magic Online foi reprintada. Foi reprintada como incomum, então não dá pra usar no Pauper, né? Só antes que alguém fale. Ela foi reprintada como incomum mesmo. E são lands que seriam as Fat Lands do Pauper. Elas são as Fat Lands possíveis do Pauper, sim. Pois elas entram viradas. E quando elas estão em pé, você tem a habilidade de sacrificar elas e buscar por uma land das cores amigas. Ou seja, preta e vermelha, branca e azul, branca e verde, preta e azul e preta e azul, já falei, verde e vermelha. Seriam igual às 5 primeiras Fats que se lançaram há milhões de anos atrás, eu não sei quantos anos foi, de investida. Só que elas entram viradas e tu não toma um. Tipo, poderia até tomar um, eu não teria problema com isso. O problema é que essas Fats aqui, elas são viáveis. Elas entram viradas,
você não consegue já ativar e buscar sua land básica. Além de mais, você não precisa buscar land básica, né? Ela busca pântano ou montanha. Se surgir no futuro uma comum de montanha... Por que eu tô falando disso? É porque tem as lands de Eventide, que são do tipo montanha, do tipo floresta, mas elas não são, né, choque nem nada. Elas entram viradas e adicionam só um tipo de cor. Se você quiser, se eles lançarem aquilo como comum, dá pra buscar com essas lands, certo? Eu quase botei essas lands de Eventide aqui, mas só pra vocês entenderem melhor. Se lançarem umas ilhas que faz alguma habilidade como comum, sabe? Ah, vira da um Scry 1, sabe? Uma land mais ou menos hipotética, certo? Essas aqui seriam as fetches que o Pauper precisa. Por exemplo, decks de 2 ou 3 cores. Eu não indicaria essas aqui para mais de 3 cores, porque ela só busca um pântano ou montanha, por exemplo. Né? Vamos usar aqui o exemplo da preta e vermelha. Só busca pântano ou montanha, certo? Então, o deck de mais cores, tu vai ficar só com uma das cores na mesa. Então, vale mais a pena usar as duais de Khans ou se lançarem também as triple lands. Mas esses aqui, por exemplo, nos decks como um Naya, Nakatio. Precisa de floresta para baixar o Nakatio, precisa de planície, precisa de montanha para o Nakatio crescer e precisa para fazer as outras habilidades. Ou, por exemplo, que nem o Magical Waters, precisa de cada tipo de terreno, sabe? É disso que eu tô falando. Então essas fetches, além disso, elas viabilizam, se você usar a fetch azul e preta ou azul e preta ou azul e branca, viabiliza também o Brainstorm. E também é uma land que tu baixa a virada. Passa. Ela vai no próximo turno e tá desvirada. Tu compra a land, baixa, vai jogando. Se tu não precisar dela, tu pode deixar ali de lado, só estourar quando realmente precisar, pra embaralhar o topo. Às vezes tu faz um ponto e tu só gostou de uma carta. Sabe, eu tô falando isso porque é uma fetch possível, ela não é absurda. Ela é uma carta que viabilizaria bastante, que nem eu falei, o Brainstorm. E ela deixaria o formato muito mais bacana. Além disso, eu acho ela melhor do que Terramorphic. Para decks de 2 cores, com certeza. Terramorphic você pode buscar qualquer básico, então se for um deck de 5 colors, tu pode fazer com Terramorphic ou com Ash Barrens. Ash Barrens, na real, eu acho um pouco melhor que essas aqui. Então eu acho que essas aqui não estragariam o formato, deixariam um formato bem bacana e vocês teriam sim o Pauper com uma fetch viável. Olha só que bacana, a fetch ela entra virada e depois tu estoura e tu faz o que quiser, meu filho. Busca uma land básica, bota ali. Claro, eu queria muito que fosse entra virado, eu queria que existisse uma Terramórfica ao contrário, que entra virada, e quando ela desvira você pode buscar qualquer land básica, porque no Pauper a gente só tem land básica para buscar mesmo, né? Mas se surgirem algumas lands de ilha que faz alguma habilidade, que nem as de Aventade, vou botar aqui na tela para vocês, ó. Essas são as lands que eu cheguei a pensar, só que eu achei tinha uma delas que eu achei meio forte, então eu não botei. Por exemplo aqui, ó, o Lich-Ridden Swamp. Ele é um land pântano. Então, se aquelas fetches forem viáveis, essa aqui é incomum, infelizmente ela não é comum. Mas essas aqui também não teriam problema de ser comum, mas fica para um próximo vídeo. Mas aquela fetch pode buscar esse pântano. E esse pântano entra virado. Então, ai meu Deus, vai ficar broken, eu vou poder buscar essa land pântano aqui que faz habilidade. Mas cara, você vai baixar aquela virada, vai desvirar, vai passar. Aí vai estourar essa fetch, vai entrar esse land virado, entendeu? Não vai quebrar o formato, não vai ficar uma coisa absurda. Ah, meu Deus, então é uma merda alguma, por que eu vou querer isso? Cara, eu não tô falando pra ficar o formato absurdo também, eu tô só falando que é a possibilidade de você inovar, sabe? De criar vários decks. Então, voltando, essas fetches aqui, pra um deck de 2 cores eu acho que seria bem bacana. Por exemplo, elas filtram os decks. Fetch Land, só pra ensinar pra vocês, Fetch Land não serve pra filtrar o deck, mas ele filtra, um pouquinho, mas ele filtra. Não serve pra isso, mas ele filtra. E aqui, como a gente pode ver nos decks que precisa de land básico para fazer tal coisa, que nem a gente falou, por exemplo, num Boggles. Num Boggles que precisa pro Utopia para Floresta, eu acho que essa aí é até melhor do que você colocar a Guild Gate, às vezes, se você for usar. Porque essa aí você pode buscar Floresta ou Planície, se você precisa da branca, e você buscando a Floresta, você consegue encantar com o Utopia Sprawl, entendeu? É mais ou menos essa a ideia que eu quero dizer, e eu acho que é uma fetch viável legal pro Pauper. Então, eu acho que eu tô me desenrolando demais. Essas são as 5 lands que eu acho que seriam muito bacanas pro formato. Né? Esses 5 ciclos. Temos, deixa eu ver quantos ciclos são. Temos 1, 2, 3. As main lands e a removal land não são ciclos. Então temos 3 ciclos e 2 que são a removal e a main lands.
Aí caso as main lanes ficassem muito absurdas, aí sim, a gente poderia ir pro plano dos terrenos LD, mas eu acho que os LD lanes não acho que não são tão viáveis ainda, não seria tão bacana, principalmente por causa das bounce lanes. Eles não quebrariam o Tron, não seria uma coisa, meu Deus, vai ferrar o Tron demais, e não iria atrapalhar mais os decks que já se ferram bastante, que são os Control, certo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui eu me delonguei bastante, mas eu queria muito fazer esse vídeo sobre lands que eu queria muito que o Pauper tivesse, pois essas lands, não sei, eu tô debatendo aqui, se vocês concordam com alguma land, se vocês acham que é muito fraca, muito forte, tinha que colocar as Utility Lands de Ravnica, não, tinha que colocar as Charge Lands ao invés de tal coisa. Comenta o que vocês acharam, se inscrevam no canal se vocês não eram inscritos, se vocês são inscritos, muito obrigado, vocês só me ajudam cada vez mais, só me apoiam, isso me dá cada vez mais vontade de continuar trabalhando aqui. E é isso, comenta também outro tipo de vídeo que eu vou fazer, eu trarei em breve, calma, eu vou trazer em breve os vídeos sobre as cartas comuns que precisam ser reprintadas, né, Channels Edict, Battle Screech, essas cartas assim, mas eu tava muito afim de falar sobre lands que precisam ser reprintadas no formato, então tá aí. Então é isso, um grande abraço galera e falou!